O sol despontava no horizonte, iluminando as águas claras de São Miguel dos Milagres com um brilho dourado. A brisa suave balançava as palmeiras, criando um som relaxante, quase como uma canção de boas-vindas ao novo dia. A pequena cidadezinha começava a acordar em seu ritmo tranquilo, com os primeiros moradores saindo para iniciar suas atividades diárias. Júlia, uma executiva de 30 anos, dirigia pela estrada litorânea que ligava Maceió a São Miguel dos Milagres. Seus cabelos loiros, de comprimento médio, dançavam levemente com o vento que entrava pelas janelas abertas do carro. Ela tinha uma expressão de leve ansiedade no rosto, seus olhos azuis atentos à estrada, mas seu pensamento distante. Júlia era o tipo de mulher que sempre parecia estar em movimento, não apenas fisicamente, mas também mentalmente, sempre planejando, sempre pensando no próximo passo. Júlia tinha uma carreira de sucesso em Maceió. Trabalhava como gerente de projetos em uma grande empresa, e sua dedicação ao trabalho era notável. Ela sempre havia sido ambiciosa e determinada, características que a levaram a conquistar muitas coisas em sua vida profissional. Aos 30 anos, Júlia se encontrava em um ponto de sua vida onde as pressões e responsabilidades haviam se acumulado ao ponto de saturação. Sua terapeuta alertara sobre a importância de equilibrar a vida pessoal e profissional, e após insistentes pedidos, e até uma sugestão firme de seu chefe, ela finalmente decidiu tirar 2 semanas de férias. Apesar da relutância inicial, algo dentro dela sabia que era hora de desacelerar, de deixar o celular de lado e aprender a relaxar. Júlia dirigia pela estrada litorânea que ligava Maceió a São Miguel dos Milagres. Sua expressão era uma mistura de cansaço e determinação, resultado de anos dedicados ao trabalho e de muitas batalhas emocionais travadas ao longo do caminho. Ela era uma mulher independente, que aprenderá desde cedo a confiar apenas em si mesma. Seu carro avançava pela estrada sinuosa, cercada por coqueiros altos que lançavam sombras longas sobre o asfalto. Ela gostava de vestir roupas casuais, mas ainda assim elegantes, refletindo seu gosto apurado e sua atenção aos detalhes. Mesmo em um ambiente mais relaxado, Júlia nunca abandonava completamente seu ar de sofisticação. Enquanto se aproximava de São Miguel dos Milagres, uma mistura de excitação e incerteza a invadia. A paisagem ao redor, com suas praias deslumbrantes e vegetação exuberante, parecia convidá-la a deixar de lado as preocupações e se entregar ao momento presente. Júlia sabia que essas férias eram uma oportunidade única de reconectar-se consigo mesma, longe das pressões da cidade grande e do ambiente corporativo. Embora estivesse determinada a aproveitar cada minuto, uma parte de Júlia ainda lutava contra a ideia de simplesmente desligar. Em sua mente, as férias eram um desafio. Como fazer isso da forma certa? Como se permitir descansar sem sentir que estava desperdiçando tempo? Esses pensamentos a acompanhavam enquanto ela dirigia, mas o cenário à sua volta começava a trabalhar a seu favor, suavizando as bordas da sua preocupação. Ao avistar as primeiras casas coloridas de São Miguel dos Milagres, Júlia sentiu uma leve onda de tranquilidade. Talvez, apenas talvez, esse lugar fosse o que ela precisava. Um lugar onde o tempo parecia passar mais devagar, onde as pessoas sorriam sem pressa, e onde, com um pouco de sorte, ela poderia descobrir uma nova maneira de viver, e talvez até encontrar algo mais, algo que há muito tempo ela não sabia que estava procurando. Seu trabalho como gerente de projetos exigia uma dedicação intensa, e ela se orgulhava de ser uma profissional competente e confiável. Contudo, essa busca constante por excelência tinha um custo. Júlia se tornará uma pessoa solitária, que raramente baixava a guarda e que sempre mantinha um certo distanciamento emocional, mesmo com as pessoas mais próximas. No fundo, Júlia não acreditava mais no amor. As muitas desilusões que havia enfrentado ao longo dos anos a tornaram cética em relação a relacionamentos. Ela se acostumara a pensar que o amor era algo passageiro, uma ilusão que, no final, só trazia sofrimento. Essa crença, enraizada em sua mente, a fazia evitar qualquer tipo de envolvimento emocional profundo. Ela preferia focar no que podia controlar: seu trabalho, suas metas e suas conquistas. Embora fosse independente e autossuficiente, Júlia também se tornará individualista. Ela gostava de resolver seus problemas sozinha, sem depender de ninguém. Em seu mundo, pedir ajuda era um sinal de fraqueza, algo que ela evitava a todo custo. Essa postura levou a se isolar emocionalmente, construindo muros ao seu redor que, aos poucos, a afastaram dos outros. Com o passar do tempo, o estresse acumulado começou a cobrar seu preço. Sua terapeuta, preocupada com o rumo que Júlia estava tomando, insistiu que ela tirasse férias. O próprio chefe de Júlia, ciente de sua dedicação quase obsessiva ao trabalho, sugeriu que ela se afastasse por um tempo para recarregar as energias. Relutante, mas reconhecendo que precisava de uma pausa,
Júlia concordou em tirar 2 semanas de descanso. Apesar de morar relativamente perto de São Miguel dos Milagres, Júlia raramente tirava tempo para relaxar. Ela conhecia as belezas da região, mas sempre as via como algo distante, um luxo que não se permitia. Para Júlia, o conceito de férias era quase uma contradição. Como alguém poderia simplesmente parar de trabalhar e se sentir bem com isso? Ela tinha dificuldade em entender como as pessoas conseguiam se desconectar de suas responsabilidades sem sentir culpa. Quando finalmente se dirigiu para São Miguel dos Milagres, Júlia levava consigo a intenção de descansar, mas também a ansiedade de estar desperdiçando seu tempo. Ela carregava o peso de sua independência e a dificuldade de deixar de lado o controle sobre sua vida profissional. Mesmo sabendo que precisava de um tempo para si, Júlia lutava contra o impulso de verificar e-mails, de manter-se atualizada sobre o que estava acontecendo no trabalho. O cenário ao redor, com suas praias deslumbrantes e a atmosfera tranquila, parecia um convite irresistível para deixar as preocupações de lado. Mas Júlia ainda não estava pronta para se entregar completamente a essa ideia. Dentro dela, havia uma luta constante entre o desejo de relaxar e a necessidade de estar sempre produtiva, sempre em movimento. E, nesse conflito interno, ela começava a perceber que o verdadeiro desafio dessas férias seria aprender a desacelerar, a abrir mão do controle, talvez, a permitir-se sentir algo que havia muito tempo deixado de lado, a possibilidade de amar novamente. No primeiro dia em São Miguel dos Milagres, Júlia decidiu conhecer a famosa Praia do Toque, um dos lugares mais encantadores da região. A praia, com sua areia branca e fina, se estendia por quilômetros, e o mar, em um tom de azul turquesa, brilhava sob a luz do sol. Ao redor, coqueiros altos balançavam ao ritmo da brisa suave, criando uma atmosfera de paz que parecia convidar qualquer um a relaxar. Mas Júlia, fiel aos seus hábitos, não conseguia se desligar do trabalho. Ela se acomodou em uma das espreguiçadeiras dispostas na areia, com uma vista espetacular do oceano à sua frente. Porém, em vez de aproveitar o cenário paradisíaco, Júlia rapidamente abriu seu laptop. Precisava revisar alguns e-mails importantes. Afinal, checar e-mails não é exatamente trabalhar, pensava ela, tentando justificar seu comportamento. Enquanto estava concentrada na tela, digitando rapidamente, Júlia não percebeu que alguém se aproximava. De repente, sentiu um leve impacto, e antes que pudesse reagir, viu seu laptop cair na areia fofa. Para seu desespero, molhou parcialmente o aparelho. "Meu Deus! Não!" exclamou Júlia, apanhando o laptop da areia, tentando sacudir os grãos que já haviam se infiltrado no teclado. Seu coração acelerou enquanto tentava avaliar os danos. Foi então que levantou os olhos e viu o causador do incidente. Felipe, um guia turístico local, com cerca de 32 anos. A sua pele, bronzeada pelo sol, revelava um tom quente e saudável, resultado das muitas horas passadas ao ar livre. Seus cabelos castanhos, sempre um pouco bagunçados pelo vento constante, davam-lhe um ar de descontração e naturalidade. O sorriso que Felipe exibia era contagiante e carregado de simpatia, refletindo uma personalidade calorosa e acolhedora. Ele segurava um coco verde com canudo, como se fosse um troféu, e sua outra mão estava erguida em um gesto de surpresa genuína, como se ele mesmo estivesse tentando entender o que havia acontecido. Seu olhar, amigável e curioso, revelava um espírito aventureiro e um desejo sincero de fazer com que todos ao seu redor se sentissem bem-vindos e animados com a experiência. Felipe não era apenas um guia turístico. Ele era um contador de histórias, sempre pronto para compartilhar o melhor de seu mundo com os visitantes, com um entusiasmo que tornava cada momento memorável. "Eu não te vi ali", disse Felipe, claramente divertido com a situação, embora um pouco culpado. Júlia, ainda segurando o laptop molhado, olhou para ele sem saber se ficava furiosa ou aliviada. "Meu trabalho, quer dizer, minhas fotos", balbuciou, tentando esconder sua frustração. Felipe soltou uma leve risada, percebendo a tensão no rosto de Júlia. Ele se abaixou ao lado dela, ainda com um sorriso despreocupado que parecia ser sua marca registrada. "Aqui, o único trabalho que a gente faz é aproveitar a vida. Você está de férias, lembra?" As palavras de Felipe ecoaram na mente de Júlia. De férias. Essa era a razão pela qual estava ali, embora tivesse dificuldades em aceitar essa realidade. O jeito descontraído e a atitude positiva de Felipe a desarmaram. Ao invés de reagir com irritação, ela suspirou, sentindo a exaustão acumulada dos últimos meses. Felipe, percebendo a mudança em sua expressão, levantou-se e estendeu a mão para ajudá-la a levantar. "Vem, vamos resolver isso. E depois, que tal deixar esse laptop de lado por um tempo? Prometo que você não vai se arrepender." Júlia hesitou por um momento,
mas algo no jeito de Felipe a fez confiar. Talvez fosse a combinação da sua leveza com a tranquilidade do lugar. Ou talvez fosse o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, alguém estava lhe oferecendo a chance de realmente aproveitar a vida. Ela sorriu, um pouco sem jeito, e aceitou a mão estendida. Talvez você tenha razão, disse, levantando-se com a ajuda de Felipe. E assim, naquele breve momento de caos e risos, algo começou a mudar dentro de Júlia. Aquele pequeno acidente na praia, que começou com um laptop na areia, se transformou no primeiro passo para uma nova jornada, onde ela começaria a redescobrir o que realmente importava na vida. Júlia estava hospedada em uma charmosa pousada em São Miguel dos Milagres, com quartos decorados em estilo rústico, mas aconchegante, com móveis de madeira clara e tecidos em tons de branco e azul, refletindo o ambiente tranquilo da região. Ela havia transformado seu quarto em um escritório improvisado, com papéis espalhados pela cama e seu laptop sempre aberto sobre a mesa. A cada dia, Júlia tentava se convencer de que poderia conciliar suas férias com pequenas escapadas para trabalhar. Ela se escondia no quarto, respondendo e-mails e revisando relatórios enquanto a brisa do mar entrava pela janela, misturando o cheiro de sal com o aroma suave dos lençóis limpos. Para ela, o trabalho era uma espécie de refúgio, algo familiar em meio àquela nova e desconcertante liberdade que as férias traziam. Felipe, o guia turístico que havia esbarrado nela na praia do Toque, começou a perceber esse padrão. Ele a via sair do quarto de manhã, mas notava que ela logo voltava, como se algo a puxasse de volta para aquela prisão voluntária que havia criado para si mesma. Preocupado, Felipe decidiu que precisava fazer algo para mudar isso. Em uma manhã particularmente ensolarada, Felipe apareceu na pousada, com aquele sorriso fácil e descontraído que Júlia já começava a associar ao próprio espírito do lugar. Ele a encontrou, mais uma vez, sentada à mesa com o laptop aberto. Sem hesitar, ele entrou e, de maneira amistosa, fechou o laptop suavemente, interrompendo-a. "Hoje você não vai trabalhar", declarou Felipe, com uma firmeza brincalhona. Júlia levantou os olhos, surpresa, mas também um pouco intrigada. "Ah, é? E o que eu vou fazer, então?" Felipe sorriu, mostrando suas covinhas do rosto. "Vou te levar para um passeio de jangada. Você vai ver. Não tem nada mais relaxante do que navegar nas águas calmas daqui." A ideia de ficar longe do laptop, mesmo que por algumas horas, a deixava nervosa, mas algo na atitude despreocupada de Felipe a convenceu a dar uma chance. Afinal, estava ali para tentar relaxar, mesmo que não soubesse exatamente como. Pouco tempo depois, eles estavam na praia de São Miguel, onde jangadas coloridas estavam ancoradas à beira do mar, prontas para zarpar. A água era de um azul profundo, tão clara que era possível ver os recifes de corais logo abaixo da superfície. O sol brilhava intensamente, mas a brisa do mar mantinha a temperatura agradável. Felipe ajudou Júlia a subir na jangada, e eles partiram devagar, o som das ondas suaves misturando-se com o canto distante das gaivotas. Júlia, no começo, se manteve tensa, ainda pensando nos e-mails não respondidos, no trabalho acumulado. Sentia-se fora de lugar, como se estivesse traindo a si mesma ao não ser produtiva. À medida que a jangada avançava, porém, o ambiente começou a ter seu efeito sobre ela. A calmaria do mar, o ritmo lento e constante da jangada, e a presença tranquila de Felipe a seu lado começaram a relaxá-la, mesmo que aos poucos. Eles conversaram sobre coisas simples, o que ajudou Júlia a se desconectar do mundo agitado ao qual estava acostumada. De repente, o celular de Júlia vibrou. Um reflexo quase automático a fez pegar o aparelho e abrir um e-mail urgente que havia chegado. Enquanto digitava rapidamente uma resposta, a jangada balançou um pouco mais forte ao passar por uma pequena ondulação. Júlia, desequilibrada, soltou um grito enquanto quase caía na água, o celular escapando de suas mãos. Felipe, com reflexos rápidos, a segurou pelo braço, puxando-a de volta antes que ela se desequilibrasse completamente. Ele disse, com uma risada calorosa: "Você sempre fica tão preocupada, mesmo nas férias." Júlia, ainda assustada, olhou para ele, a respiração acelerada. Mas quando viu o sorriso de Felipe e percebeu quão absurda era a situação, ela não conseguiu evitar e começou a rir também. "Eu acho que sim", admitiu ela, um pouco sem jeito. Felipe balançou a cabeça, ainda rindo. "Isso não vai funcionar se você continuar assim. Precisa se soltar, deixar as coisas acontecerem." Júlia suspirou, percebendo que ele tinha razão. Ela olhou para o mar ao redor, para o horizonte distante onde o céu encontrava a água, e de repente, tudo pareceu mais simples. Ela guardou o celular e,
pela primeira vez desde que chegará a São Miguel dos Milagres, se permitiu apenas estar ali, sem pensar no que estava deixando de fazer, sem culpa. A partir daquele momento, Júlia começou a se soltar mais. O passeio de jangada, que começou com tensão e quase um acidente, terminou com ambos rindo e aproveitando a tranquilidade do mar. Júlia começou a perceber que talvez fosse possível encontrar um equilíbrio entre ser responsável e se permitir viver o momento, algo que Felipe parecia dominar com maestria. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons de laranja e rosa, Júlia sentiu que algo havia mudado. Talvez fosse influência de Felipe, ou talvez fosse o próprio poder daquele lugar mágico, mas ela sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, estava realmente aproveitando suas férias. E, quem sabe, abrindo espaço para algo novo e inesperado em sua vida. Conforme os dias passavam em São Miguel dos Milagres, Júlia começou a relaxar. A rotina que antes era regida por horários e compromissos inadiáveis foi gradualmente substituída por um ritmo mais lento e despreocupado. Acordava com o som das ondas batendo suavemente na praia, e em vez de correr para checar e-mails, ela se permitia passar mais tempo apreciando a vista da janela de sua pousada. Felipe, sempre com um sorriso no rosto e uma piada pronta, se tornou uma presença constante ao lado de Júlia. Ele a levava para conhecer os cantos mais escondidos de São Miguel, lugares que os turistas raramente descobriam. Em uma dessas ocasiões, Felipe a levou até uma pequena praia isolada, cercada por falésias e coberta por uma areia tão fina que parecia um tapete de seda sob seus pés. O mar ali era de um azul profundo, com recifes de corais visíveis logo abaixo da superfície, e a tranquilidade do lugar era quase palpável. Júlia, que inicialmente havia se mostrado reservada e fria, começou a se abrir com Felipe. Caminhando pela praia, sentindo a brisa do mar e ouvindo o som das ondas, ela contou a ele sobre suas dificuldades em se desconectar do trabalho, sobre as desilusões amorosas que a tornaram cética em relação ao amor, e sobre como ela sempre sentiu a necessidade de controlar tudo ao seu redor. Felipe ouvia atentamente, sem julgamentos. Ele a encorajava a viver o presente, a deixar de lado as preocupações com o que viria a seguir. Durante essas conversas, Júlia começou a perceber que talvez não precisasse carregar todo esse peso sozinha, que talvez fosse possível dividir suas angústias com alguém. Aos poucos, a rigidez que a acompanhava foi dando lugar a uma leveza que Júlia há muito tempo não sentia. Ela começou a se permitir pequenos luxos que antes considerava perda de tempo. Deitar na areia e simplesmente olhar para o céu, nadar no mar sem pressa de sair e, principalmente, aproveitar a companhia de Felipe. Um dia, após um longo passeio de bicicleta pelas trilhas que cortavam os coqueirais, eles pararam em um mirante que oferecia uma vista deslumbrante do litoral. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, enquanto o mar refletia aquela paleta de cores com perfeição. Sentados lado a lado, observando o espetáculo natural, Júlia sentiu uma paz interior que há muito tempo não experimentava. Felipe, sempre perceptivo, notou o olhar sereno de Júlia e se aproximou um pouco mais, sem pressa, respeitando o espaço dela, mas também deixando claro que estava ali, ao seu lado. Júlia, por sua vez, sentiu o calor da presença de Felipe, um calor que começou a despertar nela sentimentos que julgava adormecidos. Nos dias que se seguirão, a conexão entre eles se fortaleceu. Felipe a ensinou a pescar, a cozinhar frutos do mar frescos em uma fogueira improvisada na praia, e até mesmo a fazer capoeira com os moradores locais. Cada experiência compartilhada era um passo a mais na direção de algo maior, algo que ambos começavam a sentir, mas que nenhum dos dois se apressava em nomear. Uma noite, enquanto estavam deitados em redes na varanda da pousada, ouvindo o som das cigarras e observando as estrelas, Felipe virou-se para Júlia e disse, com um sorriso brincalhão: "Eu acho que você está começando a gostar disso aqui, hein?" Júlia riu, uma risada verdadeira e despretensiosa. "Talvez você esteja certo. Talvez eu esteja começando a gostar de muitas coisas." E era verdade. Júlia estava se apaixonando pela simplicidade de São Miguel dos Milagres, pelo jeito descontraído e autêntico de Felipe, e, talvez, pela primeira vez em muito tempo, pela vida. Ela percebeu que não precisava ser uma coisa ou outra, que podia ser tanto a mulher ambiciosa e dedicada ao trabalho quanto alguém que sabia aproveitar os pequenos prazeres da vida. Era uma noite tranquila em São Miguel dos Milagres. O céu estava limpo, salpicado de estrelas, e a lua cheia lançava um brilho prateado sobre as águas calmas do mar. Júlia e Felipe caminhavam pela praia deserta, os pés descalços na areia fria, sentindo a brisa suave do oceano. Aquele era o tipo de noite em que tudo parecia possível, onde o mundo parecia mais simples e os sentimentos mais intensos.
Eles haviam passado o dia juntos, explorando as belezas naturais da região, rindo e compartilhando histórias. Agora, ao caminhar lado a lado sob a luz da lua, o silêncio confortável entre eles falava mais do que qualquer palavra poderia expressar. Júlia sentia seu coração bater mais rápido, uma mistura de ansiedade e expectativa que a deixava ligeiramente nervosa, mas ao mesmo tempo, curiosamente à vontade. Felipe, percebendo a hesitação de Júlia, parou e se virou para ela. O olhar dele era suave, mas cheio de intensidade, como se estivesse esperando por esse momento há muito tempo. Ele se aproximou, levantando uma mão para afastar uma mecha de cabelo do rosto de Júlia, seus dedos roçando delicadamente sua pele. O toque era leve, mas carregado de significado, fazendo com que Júlia sentisse um arrepio percorrer sua espinha. Júlia, ele disse, sua voz baixa e carregada de emoção, eu sei que você tem medo de se entregar, de deixar o controle, mas eu estou aqui. E quero que você saiba que estou disposto a estar ao seu lado, não importa o que aconteça. Júlia olhou nos olhos de Felipe, aqueles olhos castanhos que agora brilhavam sob a luz da lua, e sentiu uma onda de calor e ternura inundar seu coração. Ela sabia que havia algo especial ali, algo que não podia mais ignorar. De repente, todas as dúvidas e medos que haviam acompanhado durante tanto tempo começaram a se dissipar. Com uma leve inclinação, Felipe se aproximou mais, sua respiração quente acariciando o rosto de Júlia. Ele hesitou por um segundo, dando a ela a chance de recuar, mas Júlia, sentindo uma coragem inesperada, se ergueu nas pontas dos pés, aproximando seus lábios dos dele. Quando seus lábios finalmente se encontraram, o mundo ao redor pareceu desaparecer. O beijo começou suave, quase tímido, mas logo se transformou em algo mais profundo, mais intenso. Era como se todos os sentimentos que eles haviam guardado até aquele momento se libertassem, se expressando naquele único gesto. Júlia sentiu seu corpo relaxar, entregando-se completamente ao momento, sentindo o calor dos braços de Felipe ao seu redor, a segurança que ele transmitia. A brisa do mar continuava a soprar, as ondas quebrando ao longe, mas Júlia não percebia mais nada disso. Tudo o que importava era Felipe, o gosto de seus lábios, o som de sua respiração. Eles se beijaram sob a luz das estrelas, como se o tempo tivesse parado, como se naquele instante, nada mais existisse além deles dois e a conexão que estavam construindo. Quando finalmente se afastaram, seus rostos ainda próximos, Júlia abriu os olhos e encontrou o olhar de Felipe fixo no dela. Não havia necessidade de palavras. Tudo o que precisavam dizer já havia sido dito naquele beijo. Com um sorriso, Júlia percebeu que algo havia mudado dentro dela, algo que nunca mais seria o mesmo. Ela estava apaixonada, e pela primeira vez em muito tempo, não tinha medo de admitir isso. Ali, naquela praia iluminada pela lua, Júlia sabia que estava pronta para viver aquele amor, para se permitir sentir, sem reservas, sem medo do futuro. Ao final das férias, Júlia percebeu que não queria mais ficar longe de Felipe. O sentimento que havia surgido durante aqueles dias estava crescendo de maneira inesperada e profunda. Apesar de morar em Maceió, a distância não parecia mais tão grande. Felipe, ao perceber o quanto Júlia significava para ele, decidiu abrir seu coração. Numa tarde ensolarada, enquanto caminhavam pela praia deserta, com o som suave das ondas ao fundo, ele a olhou nos olhos e falou com sinceridade. Júlia, começou Felipe, sua voz um pouco trêmula. Desde o momento em que nos conhecemos, algo dentro de mim mudou. Eu me sinto completo quando estou com você, e não consigo imaginar minha vida sem a sua presença. Você trouxe uma alegria inesperada para meus dias, e eu me apaixonei por você de uma maneira que nunca experimentei antes. Ele continuou, segurando a mão dela com firmeza. Eu sei que a distância entre nossas cidades pode parecer um desafio, mas eu estou disposto a enfrentá-lo porque sei que você vale cada esforço. Eu quero estar ao seu lado, não importa onde isso nos leve. Desejo construir algo real e duradouro com você, Júlia. Eu estou apaixonado por você e quero que saiba que estou pronto para fazer qualquer coisa para que possamos continuar juntos, disse Felipe, com um olhar intenso e sincero. Sua voz tremia ligeiramente, mas suas palavras eram claras e cheias de sentimento. Júlia, emocionada pelas palavras sinceras e pelo amor genuíno de Felipe, sentiu seu coração bater mais forte. Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas de felicidade que começavam a se formar em seus olhos. Olhando nos olhos de Felipe, ela respondeu com uma ternura que refletia a profundidade de seus sentimentos. Felipe, eu também me apaixonei por você de uma forma que nunca imaginei ser possível. Eu sinto que encontrei em você alguém que me entende e me faz sentir verdadeira felicidade. Ela segurou as mãos dele com firmeza, sua voz carregada de emoção. Eu quero estar com você, não importa a distância ou os desafios.
Eu também estou disposta a fazer o que for preciso para que possamos construir um futuro juntos. Você me conquistou de uma maneira que eu não consigo descrever, e eu quero viver essa história ao seu lado, com todo o meu coração. Felipe sorriu, aliviado e feliz, ao ouvir as palavras de Júlia. Com os corações entrelaçados, eles se abraçaram, sentindo que estavam começando uma nova e promissora fase de suas vidas, onde o amor verdadeiro tinha encontrado seu caminho, independentemente dos obstáculos que poderiam surgir. Eles encontraram uma maneira de unir suas vidas, entre a cidade de Maceió e o paraíso litorâneo de São Miguel dos Milagres, mostrando que o amor verdadeiro pode florescer em qualquer lugar, mesmo nas situações mais inesperadas. Assim, com a promessa de um futuro juntos, Júlia e Felipe começaram a escrever o próximo capítulo de suas vidas, agora com um amor que transcendia a distância e as adversidades. Com Felipe ao seu lado, Júlia descobriu que desconectar-se do trabalho não era o mesmo que desconectar-se de si mesma. Pelo contrário, ao abrir mão do controle absoluto, ela encontrou uma nova versão de si mesma, mais completa, mais feliz. Júlia percebeu que em sua vida tinha espaço para muito mais do que trabalho. Tinha espaço para o amor, para a alegria e para tudo que São Miguel dos Milagres tinha a oferecer. Nos braços de Felipe, ao som das ondas que quebravam ao longe, Júlia finalmente se permitiu sentir, viver, acima de tudo, amar. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez, isso não a assustava. Ao contrário, ela estava pronta para o que viesse, com Felipe ao seu lado e São Miguel dos Milagres como seu refúgio.